Você sobre análise de macro para micro. Então eu vou te ensinar o que é análise macro para micro, por que utilizar múltiplos períodos de tempo no mercado, como a gente negocia utilizando vários períodos de tempo e no final eu vou te mostrar a minha estratégia de alta rentabilidade utilizando vários time frames. Porque utilizando a estratégia de vários time frames a gente consegue pegar operações nesse sentido aqui, com um risco-retorno muito maior, ou seja, o seu retorno sobre as operações vão ficar cada vez maiores a partir do momento que você identificar e conseguir fazer suas análises de macro para micro. Então, primeiro, o que seria, Tony, a análise de macro para micro? A análise de macro para micro é uma análise que começa em tempos gráficos maiores e aí, em seguida, a gente passa para tempos gráficos menores. Isso possibilita que a gente tenha uma visão geral do mercado e obtenha setups otimizados. O que a maioria das pessoas perguntam aqui para mim no YouTube é, Tony, qual é o tempo gráfico melhor para operar? E eu digo para vocês com a maior clareza do mundo, não existe um tempo gráfico apenas que seria o melhor para operar. O melhor de tudo é você utilizar vários tempos gráficos para ficar mais contextualizado sobre aquilo que está acontecendo ali no mercado. Você não ficar cego com o que está acontecendo apenas no gráfico de 15 minutos. Você tem que entender o que está acontecendo no gráfico de 1 hora, 4 horas e no diário, para aí sim as suas entradas serem feitas da melhor qualidade possível. E aí eu quero mostrar na prática para vocês o porquê nós devemos usar esses múltiplos períodos de tempo, ao invés de usar um só. E aqui a gente chama, de multiple time frames, que seriam vários períodos de tempo. Na prática para você aqui, o porquê a gente tem que utilizar vários períodos de tempo ao invés de um só. Aqui é o mesmo ativo, EURUSD, e a gente tem só a diferença do tempo gráfico. Do lado esquerdo, aqui, a gente tem um tempo gráfico de 4 horas, e do lado direito, a gente tem um tempo gráfico de 15 minutos. E a gente percebe que se a gente observasse apenas o tempo gráfico de 4 horas, a gente veria só essa região de oferta, sem um sinal claro para fazer uma execução, uma operação nesse período de tempo. Só que se a gente descer o mesmo ativo, o EURUSD, por 15 minutos, a gente começa a enxergar a movimentação que o mercado fez aqui no curto prazo, ou seja, a gente começa a enxergar a mudança de tendência inicial, que seria o change of charter, a quebra de estrutura, a formação de fair value gaps, que seriam pontos de ineficiência para fazer uma execução no mercado, e aí a gente faz a nossa execução. Então você vê aqui no gráfico de 4 horas apenas uma região de oferta, no gráfico de 15 minutos várias informações que facilitam a execução da nossa entrada. E além disso, operar com vários time frames possibilita a gente ter uma visão muito mais geral do mercado. Por quê? Se você está operando, no caso aqui, GBP/USD em 15 minutos, você está observando uma tendência principal de queda. E aí você vai buscar para fazer vendas, porque você está vendo que o ativo está em uma tendência principal de queda. Só que se a gente for aqui, por exemplo, o gráfico diário, o mesmo ativo, o GBP/USD, está numa tendência de alta absurda. Então, se você ficar preso apenas ao 15 minutos, você vai fazer venda, só que a tendência principal do ativo, de longo prazo, inclusive, é a tendência principal de alta e não de queda. E isso pode te pegar. Segunda coisa, você pode otimizar também o seu ponto de entrada utilizando análise de macro para micro. Porque, por exemplo, a gente está vendo aqui o EURUSD no gráfico de 4 horas. A gente tem a região aqui de oferta, o mercado foi, você executou a sua venda. E a venda aqui está dando um risco-retorno 4/1. Você arrisca 1 para ganhar 4. Só que se você descer por 15 minutos, você vai possibilitar otimizar aqui a sua entrada, marcando os movimentos de quebra de estrutura, vendo as regiões de oferta e demanda. No caso aqui, a gente tem uma região de oferta, que seria um order block nessa região. E aí, a gente pode otimizar a nossa entrada, fazendo, por exemplo, uma venda aqui, nesse order block, colocando o stop nessa região e arrastando aí o take para o próximo nível de low, para o próximo fundo do mercado, na mesma estratégia que está seguindo aqui, ó. Você entrou no order block, só que no order block macro, colocou para o low como seu alvo. Aqui também, só que você entrou no order block macro, filtrou para um order block micro, fez a sua execução. E aí a sua entrada, ela caminha também da mesma forma, só que muito mais otimizada, com risco-retorno dessa vez aqui de 7, que poderia dar muito bem mais de 9, utilizando a entrada otimizada nos múltiplos time frames. Terceiro, e não menos importante, ao observar análises em vários tempos gráficos, a gente consegue retirar os pontos cegos da nossa operação. Ao observar não só no curto prazo, não só no 5, no 15 minutos, no 30 minutos, ao observar 1 hora, 4 horas, o gráfico diário e o semanal, a gente começa a observar os pontos chaves principais do mercado, para evitar que você compre o ativo em regiões macro de oferta e venda o ativo em regiões macro de demanda. Você tem que observar as regiões passadas e observar o tempo gráfico maior vai te possibilitar fazer isso, vai tirar os pontos cegos que podem vir a ocasionar em stops. Ah, Tony, e como a gente faz trades utilizando os múltiplos time frames? Primeiro, a gente tem que entender quais são os 3 tipos principais. A gente tem o time frame maior, que a gente chama de high time frame, a gente tem o time frame médio, que a gente chama de mid time frame, e a gente tem o time frame menor, que a gente chama de low time frame. E cada um tem a sua função. O time frame higher, que seria o time frame principal, é o time frame que a gente vai utilizar para identificar a direção principal ali do mercado. Já o mid time frame, que é o time frame médio, a gente vai utilizar para fazer
fazer a nossa análise sobre determinado ativo que a gente vai estar operando. A gente vai fazer a análise no time frame médio, e aí no time frame menor, que seria o low time frame, ele vai servir para a gente fazer a execução, a nossa entrada muito mais otimizada, tendo entendido a direção que o time frame maior mostrou, tendo utilizado as análises que o time frame médio nos deu e fazendo a execução assim no lower time frame. E funciona assim: a gente sai do time frame maior, vai para o time frame médio e finalmente chega ao time frame menor para fazer a nossa execução. Lembra que eu falei para vocês que cada um tem uma função e cada um também tem o seu tempo específico? Por exemplo, se a gente for identificar o time frame maior, o que é que a gente tem que observar? Primeiro, time frame maior a gente considera o gráfico semanal e o gráfico diário, weekly e daily. E a gente vai fazer nesses gráficos o seguinte: a gente vai identificar a direção da nossa tendência, vai marcar os nossos níveis chaves no mercado, que seriam as regiões principais de oferta e demanda do semanal e do diário, e também identificar as máximas e mínimas que o mercado chegou dentro desse período de tempo. Por exemplo, aqui no EURUSD, se a gente olhar o gráfico semanal, a gente consegue identificar os nossos níveis chaves. Qual o nível chave interessante aqui, Tony? A máxima que o EURUSD chegou dentro desse tempo. Então ele chegou o máximo aqui nessa região. E a gente percebe também que ele está passando por uma estrutura principal de alta. A gente vê claramente a formação de topos e fundos ascendentes, cada vez maiores que os outros, formando assim uma bullish swing structure, uma estrutura principal de alta dentro do mercado. Então a tendência no semanal é de alta, ok? E a gente também consegue observar aqui, ó, uma região de demanda que foi testada pelo EURUSD no semanal. O mercado estava subindo, rejeitou aqui, teve uma grande retração aqui, veio buscar a região de demanda e aí mandou o preço do ativo para cima. E descendo para o gráfico diário, a gente consegue ver com muito mais clareza como aconteceu essa movimentação. No gráfico diário, a gente consegue identificar ainda a movimentação de alta do ativo e ver como é que foi esse toque naquela demanda do semanal. O mercado ele veio e capturou aqui uma liquidez. Então isso já é mais uma informação que a gente tem observando no diário, que no semanal não estava sendo mostrado para a gente. Então isso aqui dá muito mais informação sobre a força que essa tendência de alta tem. Isso pode propiciar a continuação dessa tendência, porque o mercado não só retestou uma demanda, ele fez uma captura de liquidez, ele limpou os players de varejo que estavam nessa região, tocou a região de demanda e aí continuou mandando para cima. E a gente pode marcar, inclusive, as máximas e mínimas mais recentes, como por exemplo, essa região seria uma máxima mais recente e essa outra região aqui seria uma mínima mais recente. Então a gente cria um range operacional que seria dentro dessa região aqui, onde o viés do mercado seria principalmente comprador, com o seu ponto de proteção essa região da mínima, que a gente tem que enxergar como um ponto protegido aqui, que o institucional não vai voltar nessa região, e essas máximas a gente pode utilizar como alvos no diário. Agora que você entendeu o que fazer no time frame maior, você tem que entender o que é que você vai fazer no mid time frame, no time frame médio, que é um time frame que a gente utiliza o gráfico de 4 horas e o gráfico de 1 hora. Primeiro de tudo, é o time frame que a gente vai fazer o quê? É o time frame que a gente vai fazer as nossas análises de mercado, ok? Então, nesse gráfico de 4 horas e de 1 hora, a gente vai buscar as oportunidades que o mercado vai estar mostrando, marcar as nossas regiões, a estrutura do mercado no momento presente, também marcar regiões de Fibonacci, liquidez, tendência, o que seja. Tudo aquilo que você tem no seu arsenal para fazer a análise de mercado, você vai utilizar em mid time frame, no time frame médio de 4 horas e de 1 hora. Por exemplo, ainda no EURUSD, agora no gráfico de 4 horas, a gente começa a fazer as nossas análises. A gente consegue identificar os order blocks que são mais recentes, como esse aqui que ainda não foi testado, que seria uma região de demanda muito interessante. Esse aqui que seria um order block para venda, uma região de oferta. A gente consegue identificar a estrutura que o mercado está mostrando para a gente, como por exemplo a quebra de estrutura desses pontos, a falta da quebra de estrutura desse ponto aqui, que pode significar um ponto de atenção no mercado, a quebra de estrutura anterior que teve aqui também, a mudança de característica que teve anteriormente aqui nessa região, ou seja, um change of charter que mudou a característica inicial do mercado que estava de queda para alta, fazendo as novas quebras de estrutura, mandando o mercado para cima. Isso mostra pra gente que a gente está passando por uma tendência principal de alta muito clara, porque a gente não só tem um alinhamento aqui do 4 horas, a gente está alinhado no semanal, no diário, no 4 horas. Então isso dá muito mais confirmação pra gente. Outra região de demanda recente é esse order block aqui, ó, que gerou essa grande movimentação de alta que o mercado fez para quebrar essa estrutura e que ainda não foi retestado. Esse ponto do mercado voltou aqui, mas não retestou. E a gente pode descer, inclusive, para o gráfico de 1 hora. A gente pode descer para o gráfico de 1 hora e ver como é que isso está acontecendo aqui. A gente vê que o mercado ele está passando por um período de correção, não testou a região de demanda, a região de order block do 4 horas ainda, mas isso ainda pode acontecer, ok? E a gente também pode marcar as novas máximas e mínimas desse ponto. A gente pode utilizar, por exemplo, uma Fibonacci aqui, ó. Essa aqui está de 50%, mas a que eu gosto de utilizar é essa aqui para marcar um ponto de demanda interessante, no caso, uma tendência principal de alta. E olha que interessante, aqui
Aqui a gente já vê que o mercado está passando pela região de 75 a 85% da FIBO, da minha FIBO, no caso, que eu gosto de utilizar para fazer as minhas entradas. E aqui a gente vê o seguinte, a gente vê que ela está passando por uma região de demanda muito importante e a gente tem vários indícios que aqui pode ter sim uma continuação do mercado, porque a gente está alinhado com a análise macro e agora indo para a análise média, ok? Então todas essas informações vocês viram aqui que eu marquei demanda, eu marquei região de oferta, possíveis regiões de liquidez como essa, níveis de Fibonacci, ou seja, tudo aquilo que você tem no seu arsenal como trader para fazer a sua análise, você vai fazer no mid time frame, 4 horas, 1 hora. E aí, entendendo o que é que você fez no mid time frame, você vai para o time frame menor, que seria o low time frame, que é o time frame que a gente utiliza o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 5 minutos. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar as confirmações necessárias para fazer o quê? O que é que o low time frame é para fazer? É para fazer a execução de uma operação. Time frame maior, a gente identifica a direção. Time frame mid, a gente faz a análise. Time frame menor, a gente faz a execução. Ou seja, a gente vai buscar as nossas confirmações necessárias. A gente vai filtrar a análise com os níveis mais recentes que o mercado está mostrando. E a gente vai observar também a formação dos candles no mercado, porque os candles é onde está envolvido o dinheiro que está sendo movimentado pelos big players. Então, se tiver uma captura de liquidez, se tiver uma quebra de estrutura, o candle vai mostrar para você se tiver ou se não tiver. Nesse exemplo, o EURUSD em 15 minutos, a gente vê que a gente está numa tendência principal aqui no 15 minutos de queda, né? E ele chegou nessa região aqui de demanda da FIBO, que eu observo como uma região de retração de mercado, onde a gente poderia buscar por compras, sabendo que a tendência principal, a tendência geral do mercado é uma tendência de alta e não de queda. Então aqui eu vou buscar as minhas confirmações, fazer os meus filtros para ir executar ou não uma entrada. Nesse caso, no 15 minutos, essa é a única informação que a gente tem. Só que se a gente descer mais ainda, for para o gráfico de 5 minutos, a gente começa a observar a formação do que? A formação dos candles. O que é que a gente começa a identificar aqui? Que o mercado está numa tendência principal de alta no diário, no semanal também. A gente estava passando por uma região de demanda no semanal, que a gente mostrou também no diário. A gente viu na nossa análise média, utilizando 4 horas e 1 hora, que agora a gente está passando por uma região de demanda da Fibonacci. O que é que a gente tem que observar? Se a gente está vendo que o mercado está na tendência principal de queda e eu quero comprar, né? Porque no caso eu não estou me prendendo agora, eu estou prendendo uma análise muito mais macro do que está acontecendo aqui. Então eu quero comprar, eu não quero vender. Eu sei que o mercado está caindo nesse momento, mas a tendência principal não é de queda, a tendência geral do mercado é de alta. Então eu tenho que observar aonde o mercado ele pode inverter esse fluxo vendedor para um fluxo comprador. E aqui, por exemplo, a gente tem um choquezinho. A gente pode considerar esse movimento que o mercado fez aqui nessa região como um change of chart, uma mudança de característica. Por quê? O mercado veio, testou a região de demanda aqui embaixo, mandou para cima, fez uma pequena quebra de estrutura. Se a gente for observar também, a gente também tem aqui uma região de demanda no 5 minutos, ok? Aqui, exatamente, o mercado também fez pequena captura de liquidez dessa acumulação que estava acontecendo. Então aqui poderia ser muito bem sim um ponto para a gente posicionar a compra nessa posição, colocando o nosso stop abaixo do nível de order block mais recente que a gente tem aqui, que é esse. E aí que vem a mágica do macro para micro, porque o nosso stop ele está nos 5 minutos, mas o nosso take, irmão, não precisa necessariamente estar nos 5 minutos. A gente pode passar para os 15 minutos e ver como é que está o mercado. E a gente pode ver as próximas máximas para botar o nosso nível, porque a gente sabe que a tendência geral do mercado é de alta. E a próxima máxima aqui, só a primeira máxima, mais recente, dá 6 vezes o retorno sobre o risco, ok? E se a gente for querer ousar mais ainda, a gente pode subir sim para 1 hora e colocar o nosso take na máxima aqui do 1 hora, porque a nossa análise ela é de macro para micro e o nosso stop ele fica muito reduzido e o nosso take fica muito melhor, porque vocês percebem agora quando eu aumentei, você vê, ó, presta atenção, quando a gente tá aqui, ó, nos 5 minutos, parece algo absurdo, né? Você fazer essa análise, você vê isso, você fala, ai meu Deus, isso aqui não faz sentido nenhum. Calma, vamos colocar aqui numa hora. Faz sentido ou não faz sentido? Com tudo que o mercado mostrou pra gente. Vamos colocar aqui no 4 horas. Faz sentido ou não faz sentido? A tendência principal é de queda ou a tendência principal é de alta? Tá caindo? Tá caindo mesmo? Vamos colocar no diário. A tendência principal é de queda ou a tendência principal é de alta? Vamos colocar aqui no semanal. A tendência principal é de queda ou a tendência principal é de alta? Entenderam? Então, otimizando a nossa entrada, fazendo análise
macro para micro, por exemplo, aqui a gente conseguiria um retorno 18 vezes o risco. Por isso que análises de macro para micro são absurdamente lucrativas, pessoal. Obviamente, você tem que treinar muito para conseguir identificar e presta atenção, você pode conseguir retornos como esse aqui, absurdos, diariamente, sim, ok? É fácil? Não é fácil, irmão. O mercado não é fácil, mas é muito simples a partir do momento que você masteriza todo esse conceito. Por quê? Eu fiz essa análise aqui, pessoal, eu não preparei assim, eu só tinha colocado os slidezinhos e entrei aqui no EURUSD, fui mapeando, fui fazendo a execução e aqui observei uma entrada que daria 18 vezes o risco. Mas se você tiver a possibilidade de masterizar isso aqui que eu estou ensinando para você, você não vai olhar só o EURUSD, você vai olhar a GBP-USD, você vai olhar a SHA-USD, você vai olhar Nasdaq, Dow Jones, você vai olhar ações, você vai olhar tudo. Por quê? O conceito principal é a análise. Você tendo a análise, você consegue adaptá-la a qualquer mercado. E aí, conseguindo adaptá-la a qualquer mercado, você consegue buscar essas oportunidades todos os dias no mercado. E se você quer aprender a masterizar muito mais análise macro para micro, além de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, entra no nosso grupo Telegram, é totalmente gratuito. Eu compartilho as análises que eu faço lá, muitas dessas análises de macro para micro. E não é uma sala de sinal, mas você pode observar e estudar as análises que eu faço para replicar no seu operacional. E agora mostrando mais uma vez o passo a passo aqui para ficar muito mais claro, a minha estratégia lucrativa para utilizar análise de macro para micro. Então, observando de BPJPY no time frame semanal, a gente observa que a gente está passando por uma estrutura principal de alta e a gente começa a marcar as nossas máximas e mínimas. Então a gente tem essa mínima, a gente tem essa máxima aqui e seria um range operacional de longuíssimo prazo. A gente pode descer isso aqui para o gráfico diário e ver qual é a tendência recente. A tendência recente é uma tendência de alta. Você vê que a gente está passando por um período de impulsão muito forte no mercado, que ele sempre vai comendo as estruturas superiores, ou seja, quebrando as estruturas dos topos fracos da estrutura principal de alta e sempre mantendo esses níveis dos pontos mais baixos, que são as regiões fortes aqui dentro da estrutura de mercado. Se a gente marcar agora novas máximas e mínimas, porque a gente está filtrando, né? Então a gente vem para essa região de mínima, a gente vem para essa região de máxima, e o que é que acontece? A gente também consegue observar uma região de demanda aqui no diário, um order block, uma movimentação de vela contrária antes de um grande volume de alta. E não necessariamente a gente vai usar isso agora, mas pode ficar na mente para utilizar quando o preço do ativo puder voltar a essa região em algum dia, quem sabe a gente pode ficar atento para pegar um movimento de continuação, ok? Entendendo isso, agora a gente reduz para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas a gente consegue fazer o que? As nossas análises, porque a gente está em mid time frame e observando o GBP-JPY, a gente passou por um período aqui de acumulação e o mercado ele mandou o preço do ativo para baixo, mas não só isso, a gente também teve a captura de liquidez desses vendedores que estavam posicionados aqui por meio desse candle e aí o mercado foi inteiro para baixo. Só que o que é que aconteceu depois disso? A gente teve o início da mudança de característica, de estrutura aqui do mercado. Por quê? Porque se a gente for observar, a gente teve um movimento de queda muito forte, mas o que é que aconteceu depois disso? O mercado veio aqui, corrigiu, mandou para baixo, fez uma quebra de estrutura ou uma fake quebra de estrutura, um fake boys, e aí sim mandou o preço do ativo para cima, quebrando esse high aqui. Lembra que eu falo para vocês que as regiões de topo, numa estrutura principal de queda, são pontos fortes? Caso esse ponto forte ele seja quebrado, a gente tem uma inversão na tendência principal, que estava agora de queda, né, que seria esse movimento de queda, agora invertendo para um fluxo de alta. Entendendo que isso inverteu para um fluxo de alta, a gente vai considerar que a tendência principal é de alta, principalmente por entender que além desse choque, o MSS, ou seja, o início da mudança da característica de estrutura, a gente também teve aqui um break of structure, uma quebra da estrutura. Então a tendência é que a gente tem um movimento de correção para continuação da valorização do ativo. E aí, como eu falo para vocês, o mid-time frame é o tempo para a gente fazer as nossas análises. Então, vamos observar. Aqui a gente teve o choque, né? O início da mudança da característica do mercado. Aqui a gente também teve a quebra dessa estrutura principal aqui, desse higher, ok? E aí caracteriza essa continuação. Se a gente for observar aqui também, a gente tem a formação de uma região de demanda, né? Um order block, ou seja, um movimento de vela contrária antes de um grande volume de alta aqui dentro do mercado. E o mercado vai lá, ele retesta aqui essa região e manda o preço do ativo para cima. Ainda não quebrando essas estruturas aqui que podem ser utilizadas para a gente como alvos. Então, aqui vocês já entenderam que a gente está buscando o quê? Compras ou vendas? A gente está buscando compras, porque todo o contexto semanal, diário, o 4 horas está mostrando para a gente que a tendência principal é de queda ou de alta. É de alta, então a gente vai buscar as nossas compras, a não ser que estivesse mostrando uma situação contrária. E se a gente observar também aqui, a gente tem outra região de demanda nessa região aqui, ó.
nessa região a gente tem uma região de demanda, ou seja, outro order block, um movimento contrário de uma vela de queda, antes de um grande período de valorização e também uma ineficiência, um imbalance aqui nessa região, ou seja, o mercado não negociou aqui, muito provavelmente ele pode voltar para negociar essa região. E aí no nosso tempo gráfico de 1 hora a gente consegue filtrar muito mais isso aqui. Aqui a gente consegue identificar que a gente tem essa região de order block que o mercado ele pode vir a retestar para mandar o preço ativo para cima, quebrando essa estrutura remanescente que ainda não foi quebrada, porque os topos na estrutura principal de alta são vistos por nós traders como alvos. E aí a gente consegue filtrar essa região de demanda do 4 horas para essa região de demanda aqui, ó, no 1 hora. Esse order block, e aí descendo, a gente consegue observar mais uma vez o tamanho dessa ineficiência, ou seja, faltam ordens a serem preenchidas, o mercado ainda não negociou nessa região, então muito provavelmente essa região ela vai ser negociada. Só que o nosso ponto principal de atenção é essa região aqui. Por quê? Porque essa região é de order block, onde tem ordens remanescentes, a nossa região de demanda seria o nosso ponto de entrada. Então a gente esperaria o preço do ativo chegar nessa região para aí sim mandar o preço do ativo para cima, quebrando essa estrutura remanescente aqui. Só que a gente pode filtrar ainda mais. O que eu gosto de utilizar muito, para quem é inscrito aqui no canal já sabe, é a Fibonacci. Então posso marcar do ponto A até o ponto B e a minha Fibonacci, como eu falei para vocês, ela marca 75 a 85% aqui do preço do ativo para eu otimizar a minha entrada dentro de uma estrutura principal de alta ou estrutura principal de queda. Então eu não vou utilizar mais esse ponto aqui de referência para fazer a minha entrada nessa região aqui em cima do order block. Eu vou utilizar o 85%. Por quê? Porque é a região que está dentro aqui da região de order block e também seria uma região de desconto, uma região descontada aqui no mercado. O desconto máximo que eu consigo pagar por o preço do ativo é entre 75 e 85, só que o 85% já está dentro da região de demanda, então isso torna ele muito mais assertivo para a gente no mercado. E assim, pessoal, entender todo esse conceito de macro para micro é por isso que é importante, porque além de uma questão técnica, também é uma questão psicológica. Vocês veem essa análise inteira que eu fiz aqui, eu sei que eu vou buscar compras, não porque eu acho que o mercado vai fazer uma alta, não porque não sei o que, não porque eu tô preso no curto prazo, mas porque eu identifiquei no diário, eu identifiquei no semanal, eu identifiquei no 4 horas, no 1 hora, no 15 minutos agora, eu tô otimizando cada vez mais a minha análise para fazer a minha execução. Eu não só abrir um gráfico de 5 minutos e abrir uma ordem, eu tenho ciência total do que eu estou fazendo, eu estou totalmente baseado em fatos que estão acontecendo no mercado para fazer a execução de uma ordem, ou seja, isso me dá muito mais confiança para ficar posicionado, de não fechar a minha operação antes da hora, de esperar o ponto certo para eu fazer a minha execução, porque eu estou baseado na técnica, eu não estou baseado em achismo, eu estou baseado numa estrutura principal geral que eu estou observando, utilizando os múltiplos tempos gráficos, ok? Voltando aqui, o ponto de entrada que eu faria seria nessa região aqui de 85, colocando o meu stop aqui abaixo e colocando o meu take acima dessa região de estrutura. Você já vê que é uma estratégia que vai me dar aqui de retorno 5, quase 6 vezes o risco. E aí é só deixar o mercado se desenrolar, esperar o mercado chegar no ponto, na região específica que eu estava esperando. Chegou na região, o mercado aí se desenrola, manda o preço para cima, faz acumulação e demora e não sei o que, faz o que tem que fazer e aí sim ele vai buscar o que? O nosso alvo, que era aquela estrutura ali, ó, break of structure remanescente, que ele não quebrou. Foi lá e buscou, ok? Por quê? Porque isso tudo aqui está baseado na análise de macro para micro. Não é apenas entender o contexto micro do mercado, é se basear na estrutura geral para aí sim fazer uma execução muito mais assertiva e muito mais lucrativa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, é só o começo, vamos hackear o mercado financeiro. Falou, galerinha. Fui!